E aí, beleza? Amber é uma garotinha que adora desenhar. Antes, ela gostava de criar figuras engraçadas. Mas após a morte de sua mãe, começou a gostar de desenhar criaturas estranhas e assustadoras. Um colega de classe chamado Bowman costuma provocá-la, deixando-a irritada. Um dia, Bowman pegou o papel de desenho dela e ficou assustado, pois Amber havia desenhado ele sendo esfaqueado por uma criatura medonha. Ele relatou o ocorrido imediatamente à professora, fazendo com que Taylor, pai da garota, fosse chamado à escola. A direção informou que ela estava desenhando coisas perturbadoras e decidiu chamar um psicólogo para examiná-la. O psicólogo então a avaliou. Após ver os desenhos, em vez de proibi-los, disse para ela continuar com o hobby. Ele explicou que é melhor canalizar a raiva através da arte do que guardá-la, pois isso seria mais perigoso. O doutor entregou um caderno de esboços para que ela pudesse expressar suas emoções, convidando-a a desenhar qualquer coisa ali, mas sem mostrar a ninguém. Ela só deveria mostrá-lo a pessoas em quem confiasse. Amber tem um irmão mais velho chamado Jack. Ao contrário da irmã, que expressa as emoções desenhando, Jack prefere jogar videogame. Naquele dia, ele estava jogando na floresta perto de casa. De repente, seu pai mandou que voltasse. Ele correu para casa, mas escorregou no meio do caminho e seu celular caiu em uma poça de água azul. Por sorte, Jack machucou apenas a palma da mão e a colocou na água para pegar o aparelho. De relance, ele notou que a tela do celular estava quebrada. Ele sacudiu o aparelho para secá-lo e, milagrosamente, a tela não estava mais danificada. Naquela noite, durante o jantar, Jack protestou porque Taylor usou um prato especial deixado pela mãe deles para servir pizza. De repente, Amber perguntou se era órfã, já que na escola Bowman sempre a chamava assim. Taylor respondeu que ela não era órfã, pois ainda tinha um pai vivo. Curioso, Jack pesquisou no celular o nome dado a uma criança que perdeu a mãe e descobriu que a resposta é simplesmente órfã. Irritada, a garota mandou o irmão parar de zombar dela e acidentalmente bateu no prato especial, quebrando-o em pedaços. Em seguida, ela foi para o quarto. Taylor ia jogar os cacos fora, mas Jack o impediu, dizendo que poderia consertar o objeto. O pai não se importou e jogou no lixo mesmo assim. Irritado, Jack saiu. Taylor sentiu o cansaço de lidar com os dois filhos e relembrou o passado, quando a esposa ainda estava viva. Ela sempre tinha uma solução para acalmar as crianças. Antes de dormir, Jack notou que o ferimento em sua mão havia cicatrizado milagrosamente. Enquanto isso, Amber continuava desenhando para desabafar. No dia seguinte, os irmãos foram para a escola no ônibus dirigido pela senhora Thompson. Assim que a motorista ia dar a partida, Amber gritou pedindo para esperar. Ela chamou o pai e pediu que ele pegasse o caderno de esboços que havia ficado no quarto. Como não havia tempo, Taylor disse para ela não levar o caderno naquele dia. A garota pediu que ele prometesse não olhar o conteúdo do livro e ele garantiu que não olharia. Após os filhos saírem, Liz, a irmã mais velha de Taylor, chegou. Ela é corretora de imóveis e estava ajudando a vender a casa. Liz mandou Taylor arrumar as coisas e esperar no carro, proibindo-o de incomodar os potenciais compradores. Enquanto arrumava as coisas, ele viu o caderno. A princípio ficou curioso, mas mudou de ideia por causa da promessa. Ok, Liz o apressou para ir ao carro, pois os clientes haviam chegado. Enquanto esperava lá dentro, Taylor acidentalmente derramou o café no caderno da filha. Em pânico, ele correu para dentro de casa para procurar um secador. Liz ficou irritada porque ele estava andando por lá enquanto um cliente olhava a casa. Enquanto procurava o secador, Taylor ficou sem palavras ao ver acidentalmente a caixa com as cinzas da esposa em uma mala. Ele pegou o aparelho, mas tomou um choque, deixando o secador e o caderno caírem. Com isso, acabou vendo os desenhos que mostravam monstros assustadores. Resumindo, após voltarem da escola, Taylor notou que os dois braços da filha estavam cobertos de tinta de canetinha. Ela explicou que desenhou tentáculos nas próprias mãos. Vendo aquilo, o pai sentiu que o hobby estava passando dos limites. Irritado, ele confiscou todos os materiais de desenho dela. A garota ficou furiosa
casa. Taylor explicou que não queria que as outras pessoas a achassem estranha, mas ela rebateu dizendo não se importar com a opinião alheia. Em seguida, Amber percebeu que o caderno estava molhado. Taylor pediu desculpas pelo café derramado e ela logo suspeitou que ele havia olhado as páginas. Ele confirmou. Em outro lugar, Jack revirou a lata de lixo para pegar o prato quebrado. Ele usou cadarços para amarrar os pedaços e planejou levar o objeto até a poça mágica. Se sua suspeita estivesse certa e a água pudesse curar pessoas e consertar coisas, o prato ficaria inteiro novamente. Taylor mandou Amber esperar no carro porque Liz estava chegando com um cliente. No entanto, ele a viu desenhando no quarto com um pedaço de giz que encontrou debaixo do armário. Ela mostrou que havia desenhado vários animais, como uma aranha de um olho só, dizendo que o bicho gostava de roubar as coisas de Taylor e arrancar os globos oculares das pessoas. No carro, Taylor pediu desculpas por ter gritado e perguntou por que ela só desenhava coisas assustadoras agora, já que antes gostava de dar desenhos fofinhos para ele. A menina respondeu perguntando se ele não jogava sempre fora as artes que ela fazia. Ouvindo isso, Taylor entrou em casa, pegou uma caixa e levou para o carro. Lá dentro estavam todos os desenhos antigos dela. Ele afirmou que nunca jogou nada fora e guardava tudo até hoje. Comovida, ela finalmente permitiu que o pai visse o caderno. Ela mostrou um monstro chamado Comedor de Sangue, uma criatura que bebe sangue e vomita de volta. Depois mostrou Claire, um pequeno monstro que guia outro gigante e cego. Havia também o Stabadon, um pássaro monstro gigante. Taylor então viu o desenho que causou a punição na escola, uma figura assustadora esfaqueando Bowman. Ela havia pintado o rosto da criatura de roxo para deixá-la menos aterrorizante. Por fim, mostrou uma borboleta igual à que a falecida mãe costumava desenhar. Taylor elogiou a criatividade da filha, mas sugeriu que desenhasse coisas boas também, pois a vida precisa de equilíbrio. Onde há o mal, deve haver o bem. Ela só desenhasse coisas ruins, a maldade ficaria mais forte. Ele colou um desenho antigo dela que mostrava uma criaturinha fofa e redonda. Porém, após colar, Amber alterou a imagem, adicionando garras e 2 olhos, deixando-a mais assustadora. Após voltar da poça mágica, Jack ficou maravilhado ao ver que o prato especial estava inteiro novamente. O local era realmente mágico. Ele planejou levar as cinzas da mãe para lá naquela noite para trazê-la de volta à vida. Naquela noite, ele foi secretamente para a floresta com a caixa. Amber notou a movimentação suspeita e o seguiu carregando seu caderno. Ao ver o irmão com as cinzas, ela tentou pegar a caixa, mas escorregou. Jack conseguiu segurá-la, mas o caderno caiu na água. O garoto resgatou o livro com um galho e, com um mau pressentimento, pediu que a irmã saísse de lá. Bom, ao chegar em casa, Amber percebeu que todos os desenhos haviam sumido das páginas. Eles ouviram um som aterrorizante vindo da floresta. Jack a proibiu de contar a qualquer pessoa sobre o que aconteceu. Em outro lugar, a figura do monstro de rosto roxo entrou em uma livraria e roubou canetinhas e papel. No dia seguinte, Taylor acordou os filhos para irem à escola. Ao entrar no quarto de Amber, viu que ela estava escondida no armário, assustada porque alguém havia batido na janela durante a noite. Taylor abriu a janela e ficou confuso ao ver uma sujeira amarela no vidro. Enquanto se arrumava, Amber exigiu que o irmão explicasse o que aconteceu na poça e ele prometeu contar tudo no ônibus. Taylor ouviu a conversa secretamente. Antes de subirem no ônibus, Taylor exigiu que Jack contasse a verdade. Com medo, o garoto explicou que a poça na floresta consertava objetos e curava feridas instantaneamente. Como o caderno caiu lá na noite anterior, ele temia que todos os monstros tivessem ganhado vida. Não acreditando na história, Taylor mandou o filho ir logo para a escola. O pai foi fazer café e em seguida limpou a sujeira amarela da janela. Ao voltar para dentro, ficou chocado porque sua xícara havia sumido. Ele perguntou a Liz, mas ela não sabia de nada. A corretora entregou uma cesta com os pertences dele e mandou que esperasse no carro. Lá, Taylor ficou surpreso ao ver que o prato especial estava inteiro novamente. No ônibus,
Amber cobrou uma explicação, mas Jack se recusou a falar. De repente, a senhora Thompson parou o veículo porque havia um carro bloqueando a estrada. Eles notaram manchas azuis no chão. A motorista tentou contatar a polícia. Bowman buzinou alto para fazer o veículo sair do caminho. Imediatamente, um estranho monstro azul saiu dos arbustos. Era a criatura do caderno. O palpite de Jack estava certo. Os desenhos se tornaram reais. O monstro azul atacou o ônibus, fazendo a senhora Thompson entrar em pânico e acelerar. Ela desviou bruscamente, mas o veículo acabou caindo em um milharal. Todas as crianças sobreviveram, mas a motorista desmaiou. Jack tentou abrir a porta, mas estava emperrada. O monstro ainda os perseguia. Todos se esconderam atrás dos bancos. Jack perguntou a Amber qual era a fraqueza da criatura. Ela respondeu que não sabia, apenas lembrava de tê-lo desenhado dormindo e que o som da buzina devia tê-lo acordado. Jack perguntou como fazê-lo dormir novamente. Amber lembrou do carro bloqueando a estrada e do jazz tocando. O monstro com certeza dormiria ao ouvir esse estilo musical. Jack procurou o celular caído para colocar uma música. Quando ia pegá-lo, a perna do monstro tentou entrar no ônibus para agarrá-lo. Estranhamente, a besta adormeceu. Um dos amigos de Jack havia colocado jazz no próprio celular e salvado a todos. Bowman abriu a porta de emergência. Após sair, em vez de ajudar os outros, ele fugiu sozinho. Jack chamou os colegas para saírem rápido antes que a música acabasse. Quando ele mesmo ia sair, a playlist mudou para um rock pesado. O barulho acordou a criatura. Jack e os outros correram para a floresta. Em outro lugar, Taylor ainda não conseguia acreditar no prato consertado. Ele viu uma notificação da escola no painel do carro. Ao procurar o celular no bolso, não o encontrou. Ele entrou em casa e pediu para Liz ligar para o número dele. O toque veio de dentro do armário. Ao atender, Taylor notou que sua xícara de café estava lá. De repente, uma aranha vermelha de um olho só apareceu. Era o pequeno monstro desenhado por Amber. Taylor entrou em pânico quando o bicho subiu nele, mas conseguiu esmagá-lo com um prato. Finalmente, ele acreditou na história do filho. Liz avisou que a escola havia ligado para informar sobre o desaparecimento das crianças. Na floresta, Jack e os outros corriam para a delegacia em busca de ajuda. Amber parou no meio do caminho, preocupada com a segurança de Bowman, como costumava desenhar monstros o machucando na floresta. Ela temia que algo ruim acontecesse com ele. Perdido, Bowman encontrou um pequeno monstro amarelo. A criatura fez um barulho alto como se chamasse algo, e um monstro enorme e sem olhos apareceu dos arbustos. A fera tentou engoli-lo, mas errou o bote por ser cega. Jack e Amber chegaram para resgatar o colega. O monstrinho apareceu de novo e gritou pelo grandão. Jack percebeu que a criatura era feita de giz de cera. Ele mergulhou o bicho no rio, fazendo-o se dissolver e desaparecer. Amber jogou uma pedra para longe, distraindo o monstro cego e afastando-o deles. Taylor e Liz chegaram ao milharal. O pai tentou ligar para o filho, mas estava fora de área. A polícia informou que as outras crianças haviam chegado em segurança à delegacia, mas não sabiam o paradeiro de Jack e Amber. Liz teve o pressentimento de que eles voltariam para casa. De fato, os irmãos levaram Bowman para a casa deles. Amber estava arrependida e explicou que só queria desabafar as emoções, sem intenção de machucar ninguém. Traumatizada, ela decidiu que nunca mais desenharia. Perto da poça mágica, a figura que roubou os materiais escolares começou a desenhar monstros e jogá-los na água, criando seu próprio exército. Na rua, Taylor contou à irmã sobre os desenhos ganhando vida, mas ela não acreditou. De repente, eles atropelaram algo. Taylor parou o carro e viu que atingiram um gato que estranhamente estava ileso. Lembrando-se do caderno, ele mandou Liz se afastar. O gato soltou tentáculos e capotou o veículo facilmente. Liz finalmente acreditou. Os dois fugiram a pé e ficaram aterrorizados ao ver um pássaro gigante em um poste de energia. Eles correram para casa. Lá, Jack pediu para Amber desenhar armas para lutarem contra os monstros. Bowman sugeriu uma arma a laser, mas Jack recusou, propondo desenhar um botão que destruísse todas as criaturas de uma vez. Amber, ainda traumatizada, negou-se a desenhar. Bowman perguntou por que Amber desenhava monstros o machucando. Ela explicou que ficava irritada porque ele sempre puxava o cabelo dela e reclamava com a professora para puni-la. Jack riu e disse que o garoto só queria chamar a atenção
atenção porque gostava dela. Jack então mostrou o desenho do botão destruidor. Antes de irem à floresta, os três encheram arminhas de água com sabão. Quando iam sair, Amber pediu para usar o banheiro. Bowman, que também estava apertado, mandou ela ir rápido. Jack sugeriu que o garoto usasse o banheiro do quarto de Taylor. Ao abrir a porta, Bowman tomou um susto ao ver o vaso sanitário cheio de aranhas. Ele notou uma aranha nas costas de Bowman e a destruiu rapidamente. No entanto, havia outra no teto. Amber entrou em pânico e abriu a porta do outro banheiro sem querer. Milhares de aranhas saíram de lá e os atacaram. Jack pediu ajuda a Bowman, mas o garoto fugiu. Jack avançou sozinho para salvar a irmã, atirando e pisando nos monstros. No banheiro, Amber abriu a torneira e a água desintegrou as aranhas de giz. Subitamente, Bowman entrou pela janela com uma mangueira e começou a esguichar água nas criaturas, chamando os amigos para fora. Algumas aranhas subiram no rosto dele e Amber jogou água da pia para salvá-lo. Momentos depois, Taylor e Liz chegaram em casa. Encontraram os móveis revirados e gritaram pelos jovens, mas não houve resposta. Jack, Amber e Bowman corriam em direção à poça mágica. Cansada, Amber quis descansar, mas Jack insistiu em continuar. Ela ficou com raiva por ele sempre lhe dar ordens. Jack disse que só queria ajudar, mas ela rebateu dizendo que toda a situação só piorava as coisas e acusou-o de ser estranho. Ela revelou saber que ele ainda carregava as cinzas da mãe e tentaria ressuscitá-la. Amber afirmou que, mesmo que a mãe voltasse, isso não melhoraria em nada a vida deles. Sem palavras, Jack deixou os dois para trás e seguiu sozinho. Em casa, Taylor e Liz ouviram batidas na janela do quarto. Era a borboleta desenhada por Amber, que parecia querer mostrar o caminho. Os adultos a seguiram. Na floresta, Jack encontrou uma pilha de objetos roubados da casa. As aranhas os haviam levado até lá. Ele viu a caixa com os desenhos antigos da irmã e se lembrou de quando ela criava coisas fofas. Ele achou um desenho dos dois como heróis, com ele segurando uma espada. Jack ouviu um barulho e viu uma figura estranha desenhando perto da água. Quando a criatura olhou para ele, o garoto entrou em pânico e deixou cair o desenho do botão destruidor. O monstro roxo imediatamente rasgou o papel em pedaços. Jack voltou até os amigos e contou sobre o monstro roxo que criava o exército. Eles não podiam se aproximar enquanto a criatura estivesse lá. Amber lembrou que o monstro era o mesmo do desenho em que Bowman era machucado. O garoto se ofereceu para distrair a fera, para que os irmãos chegassem à beira da água, já que o bicho o tinha como alvo. Amber pediu desculpas pelo desenho e Jack a consolou, dizendo que ela não era má pessoa. Ele mostrou o antigo desenho dos heróis e sugeriu irem embora, já que a arma principal foi destruída. Bowman se recusou a desistir. Bowman entregou o próprio desenho de volta, mas Jack continuou pessimista. O garoto pediu que Jack desenhasse o botão novamente, mas não tinham materiais. Amber lembrou que podiam usar as canetinhas do monstro roxo. Resumindo, Bowman avançou e desafiou o monstro roxo, que convocou o exército para persegui-lo. Em pânico, Bowman gritou e fugiu. Jack mandou a irmã desenhar enquanto ia ajudar o colega. Bowman se escondeu em uma barraca e Jack cuspiu fogo na criatura principal. Liz e Taylor chegaram bem a tempo de ajudar, guiados pela borboleta. À beira da poça, Jack continuava o ataque. Amber tentou desenhar, mas as canetinhas estavam vazias. Ela olhou para o próprio braço e teve uma ideia. Quando o monstro roxo estava estrangulando Jack, Amber fez o desenho dos tentáculos em sua pele ganhar vida e atacou a criatura. Durante a luta feroz, Jack cortou a mão do monstro usando a espada heróica que Amber desenhou no passado, tornando-a real. Antes que a fera revidasse, Bowman atirou com a arma de laser desenhada por ele, derrotando o inimigo. Amber perguntou onde o irmão havia achado os desenhos antigos, pois queria dar vida a eles para combaterem os monstros soltos pela cidade. Jack pegou a caixa e jogou tudo na poça. As figuras fofas e heróicas se tornaram reais e se espalharam para erradicar as criaturas malignas. Taylor os encontrou e agradeceu por estarem bem. Ele proibiu
convenceu Jack de ressuscitar a mãe, explicando que isso não mudaria a situação e pediu desculpas pela falta de atenção. Chorando, Jack mostrou que a caixa com as cinzas estava furada e tudo havia se espalhado pela floresta. O pai o abraçou e pediu que não ficasse triste. Resumindo, tudo voltou ao normal, embora alguns monstros ainda vagassem por aí. Terminando assim, Sketch, filme de fantasia e terror de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.